Meses sem fazer um gol, voltando de cirurgia, voltando com todo o respeito que eu tenho pela figura do Yuri Alberto, com todo o respeito que eu tenho pela família, vai tomar no olho do cu. Um jogador quando faz uma merda dessa, de um time que já tá fudido, de um time que não tem dinheiro, de um cara que ganha 1.700.000 por mês, de um time que tá com 29 pontos, vá pra puta que pariu! Vai tomar no olho do cu! Saudações! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana 457. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana e com o Gibson, o Dudu. O Dudu tá nadando, Gibson, correndo. Será que ele ia fazer esse fim de semana? Ele é um cara atleta, né, bicho? Alguém tem que correr por mim nesse planeta. Então eu fico feliz que ele esteja fazendo isso por mim e eu perdoo a ausência dele. O Yuri Alberto tá correndo por você, Gibson? Correr, ele corre. O problema é as decisões que ele toma depois que ele corre, né? Ah, vai te catar, Yuri Alberto! Vá pra puta que pariu! Vai tomar no olho do cu! Só para o pessoal que acompanha o nosso podcast, a gente está gravando depois do jogo, então já é mais de meia-noite. E eu só vou conseguir editar esse podcast amanhã cedo. Então, você que costuma acompanhar o podcast na segunda-feira de manhã, infelizmente só vai conseguir ouvir os nossos xingamentos do Yuri Alberto na segunda de tarde ou na terça de manhã. Mas pode ter certeza que eu vou continuar xingando esse desgraçado aí até sei lá quando. E bom, esse vai ser o tom do programa, né? Todo mundo aqui xingando o desgraçado do filho da puta do Yuri Alberto. E foi fazer uma cavadinha mais idiota. Conseguiu ser mais idiota que a do Pato. E o cara tava sentado no chão e pegou a bola. Estamos fazendo esse podcast logo depois, né, dessa derrota da Neoquímica Arena. A quinta derrota que o Corinthians faz em estreia de camisa do Corinthians contra esse time. Não sei porque que insistem em estrear a camisa contra esse time. Na Neoquímica Arena, enfim, perdemos 2-1 e, enfim, a personagem do jogo só pode ser o camisa 9, né, Ana? Tem que ser ele, né? Não tem outro. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Se a gente fosse perguntado antes, né, o que seria o jogo, dificilmente algum de nós falaria o que foi, por exemplo, o primeiro tempo. Que o Corinthians ia chutar 7 bolas no gol e o Flamengo não ia chutar nenhuma. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, que não ia ser um jogo tranquilinho, né? Mas acabou que o Corinthians fez um primeiro tempo que até nos surpreendeu. Foi um primeiro tempo organizado. Foi um primeiro tempo em que tentou fazer na parte física, que sabia que essa era a deficiência do Flamengo, um diferencial. Mas infelizmente, assim, eu acho que jogador que tá lá acaba perdendo o gol. Eu nem concordo, por exemplo, que antigamente falavam aquele inacreditável futebol clube lá. Porque o cara tá lá, ele perdeu o gol, ok. Mas cavadinha em pênalti é uma escolha. Você tá lá o tempo todo, tem o tempo do VAR, olhar o pênalti, não sei o quê. Se você que é o cobrador, você tá pensando naquilo que você vai fazer. Ele assumiu o risco de fazer uma cavadinha. Ele assumiu o risco maior. Porque se você mete uma porrada na bola, ela pode entrar com o goleiro, não vai nem ver a cara, pode pegar na trave ou pode pegar pra fora, tá? Mas você não tá assumindo um risco, você tá lá dando uma porrada. A cavadinha você tá assumindo um risco. E é um risco premeditado. Desculpa, é um risco que você quis fazer. Não é uma bola que simplesmente você tá correndo, a bola tá parada, o gol é imenso. É imenso, até covardia com o goleiro. E o cara me faz uma coisa dessa que o goleiro defende sentado. Desculpa, pra mim isso chama-se irresponsabilidade. E eu não concordo com o Dorival. O Dorival tem que te tirar dele na hora. Não, mas vai perder uma substituição. Dane-se. O Corinthians é maior do que qualquer jogador. É irresponsabilidade com a camisa, é irresponsabilidade com a torcida que tá lá, que muitas vezes pegou todo o dinheiro que tinha pra lá assistir o jogo, que vai chegar em casa mais de meia-noite, vai acordar amanhã, 4 horas da manhã, pra pegar 3 ônibus pra ir trabalhar. Então isso é irresponsabilidade do senhor Yuri Alberto. Ele tem que ser punido, assim que eu falo, com multa do Corinthians, ser cobrado publicamente, do mesmo jeito que o Gustavo Henrique falou no final. Vamos apoiar o Yuri Alberto, mas ele vai ser cobrado internamente, sim. Concordo tudo que você falou, né? Eu esperava que ele fosse substituído, não foi. Ainda marcou um golaço depois, enfim, tentou compensar ali. Mas e você, Gibson? Como é que viu o jogo? Como é que viu a desgraceira do Yuri Alberto? Olha, o jogo teve 2 jogos, né? O jogo do primeiro tempo, né? Pelo menos até os 40 minutos do primeiro tempo,
que foi surpreendente, ninguém esperava esses primeiros 40 minutos de jogo. O Corinthians conseguiu jogar muito bem a partida, enfim, fazia tempo que eu não vi o Corinthians jogar tão bem um jogo. Quando voltou o segundo tempo, eu achei que o Flamengo já ia entrar na marretada que eles terminaram o primeiro tempo. Mas não, pô, a gente conseguiu um gol logo no começo, que o Yuri, se continuasse, se tivesse feito mais um, talvez tivesse redimido a cagada que ele fez, pelo menos parte da cagada. Ele tinha que fazer uns 10, Gibson. A raiva que eu tinha aqui, eu só perdoava ele depois do 10º. Tudo bem, mas se tivesse ganho a partida, assim, menos mal. Menos mal, né? Agora, essa história do pênalti, enfim, você vê, o pênalti já mudou o resultado, já seria um empate. Já seria um empate, já seria um pontinho, não seria tão ruim, ninguém estaria aqui xingando o Roberto. Porque aí, os gols que ele perdeu no decorrer da partida, é lance do jogo, perdeu. Essa questão do pênalti, assim, eu não sei como é que funciona a relação dos técnicos com essa questão, enfim, como jogadores, porque pra mim, isso é falta de comando. Se eu sou treinador do time, não interessa de que time que eu sou, assim, tem que baixar uma listinha de regras. E pênalti, meu irmão, ninguém bate de cavadinha. É proibido, é lei. Porque foi o que a Ana falou, é displicência. Bater pênalti de cavadinho é puro ego. Não tem uma justificativa racional que fale, não, o benefício de bater de cavadinha não existe o benefício de bater de cavadinha. Não existe nada, assim, é puro ego do jogador. Não interessa quem seja. Memphis já fez isso, o Pato fez aquela cagada lá, enfim, na Copa do Brasil, que a gente tanto lembra. E eu acho que, assim, o jogador que joga do Corinthians, ele tem que ter lembrança do que, assim, não é um jogo tão importante quanto aquele do Pato, não é. Mas, o cara tem que saber que aqui no time, cara, no Corinthians, a gente já tem um puta de um bode com isso, né? Tem que conhecer a história do time, cara. Agora, se o técnico fala isso antes, fala, bateu de cavadinha, e o cara faz, tá fora. E aí eu tiraria até se ele tivesse feito gol, porque cavadinha não é aceitável, acabou, ponto. Então, assim, aí pode ser o Yuri Alberto, podia ser o Sócrates fazendo isso, não interessa, cara. Cavadinha não tem fundamento técnico. É só ego do jogador querendo fazer gracinha. Eu, honestamente, ele já não vai jogar a próxima partida porque tomou o terceiro amarelo. Mas eu, honestamente, cara, tipo assim, pelo menos uma multinha tinha que rolar ali, ou uma reprimenda mais pública do técnico. Alguém tem que chegar ali e falar, não pode fazer isso. Ponto. O próximo que fizer tá fora do time. Acabou. É simples assim. Seria ótimo que acontecesse isso, Gibson. Eu estou aguardando. E mais do que isso até. Enfim, eu já vinha trazendo aqui os números do Guinegão e tal. Hoje ele fez uma partida boa, ajudando o ataque, ajudando o meio-campo. Pra mim, o Yuri Alberto é banco hoje, cara. É banco. Não vem com essa história, não. É banco e vai sentar no banco e vai ver o Guinegão errar, fazer gol. Sei lá o que o Guinegão vai fazer daqui pra frente, entendeu? Vai me encher o saco. Eu tô muito puto com o Yuri Alberto. Puta que pariu. Como é que ele faz um negócio desse? Vai tomar no seu cu, Yuri Alberto. Vai se fuder. Não pode fazer uma coisa dessas. Todo mundo sabe que é um puta time que tá na nossa frente. O cara acabou de pegar 3 penais. Você não tá ligado? Não sabe a história do clube e o que essa cavadinha trouxe pro outro lá, que tá virando sinônimo do Yuri Alberto agora. Não, e já fizemos cavadinha nesse campeonato. Nesse campeonato contra o Mirassol, exatamente. E todo mundo já caiu em cima do Memphis e tal. E o Memphis tem uma costa muito mais larga do que a do Yuri. É palhaçada. E toma o terceiro cartão amarelo. E sem marcar gol desde maio, Yuri Alberto. Marcou depois. Marcou um golaço, inclusive. Mas aí se apaga isso com a besteira que ele foi fazer. A cagada que ele foi fazer. Enfim, desconexão com a torcida total, assim. É impressionante. E assim, o Yuri Alberto tem uma história maravilhosa no Corinthians. Cheia de altos e baixos, né? Mas ele de superação em superação e tal. E em campo ele sempre entregou, sempre jogou muito bem, com muita raça. E hoje ele se jogou no inferno fazendo um negócio desse, né? No podcast anterior, até a Ana tá dizendo, confio no Yuri Alberto, vai voltar a fazer gol. Voltou a fazer gol, a gente tá xingando ele aqui porque ele com uma cagada dessas. Uma besteira. Se ele bate correto, direito e perde, faz parte. Marcou o gol depois e tal, a gente já tá apoiando ele muito mais. Agora, desse jeito, não tem como, cara. Não tem como. E mesmo que, imagine que o pênalti não existisse. E as outras que ele perdeu aconteciam. Ninguém ia estar aqui falando, é a culpa do Yuri Alberto porque ele perdeu o gol. Ninguém ia estar aqui falando. Nós íamos ter perdido o jogo do mesmo jeito, ele tinha feito gol e ele tinha perdido outros gols. Mas perder faz parte do jogo. Perder o gol faz parte do jogo. Lógico, ninguém quer perder gol. Mas fazer esse pênalti, pra mim, é completamente desconexão. É o que você falou, o cara tem estatística de pegar pênalti melhor do que o Hugo Souza. Porra, se ele vai jogar contra o Flamengo no meio de semana, no final de semana, ele não tem nenhum jogo no meio de semana, ele não viu isso? Ou se ele não tá bem, então fala, Maicon, cobra você, sei lá, não sei quem é o segundo, tá? Tô chutando, que o Maicon tava com a bola na mão.
Não, podia ser qualquer um, né? Qualquer um que batesse lá. É que o Yuri Alberto é pior, né? É porque é um cara que tem uma simpatia e tudo mais. Agora a gente tá... enfim, tô odiando esse cara. E não deu uma entrevista falando nada. Pedindo e vem desculpa. chorar, abraça a torcida e vem chorar. Vai e se fuder. Cartão ainda, não joga vai no tomar no seu novo. cu. Puta que pariu, idiota do caralho. Eu tô muito puto com ele. Eu gostaria de estar menos, pra estar um pouco mais concentrado aqui no podcast, mas não consigo. O que ele fez é de uma idiotice completa, assim, completa. Com todo o respeito que eu tenho pela figura do Yuri Alberto, com todo o respeito que eu tenho pela família, vai tomar no olho do cu. Vai pra puta que pariu. Vai tomar no olho do cu. Olha os comentários aqui, o Elielson aqui mandando comentários. Obrigado, meu amigo. Uma semana sem jogar, tava cansado no segundo tempo. O time correu muito no primeiro, né? Enfim. E eu acho que as alterações do técnico adversário foram muito melhores que as nossas. Eles têm muita opção também, né? A gente não tem opção no banco, né? Aqui o Pilon comentando exatamente isso que eu acabei de comentar. Esse jogo escancarou a diferença dos titulares e reservas. Na minha leitura, perdemos no banco. Mas aí também, fora o banco, assim, que tem que falar do Dorival, cara. O Dorival insiste no Thales Magno. Exato. Ele é a única pessoa que acredita ainda no Thales Magno. Ninguém mais acredita no Thales, cara. Né? Nem o Thales acredita no Thales. Pois é, né? O Thales é aquele cara que, assim, todo mundo morreu, só olha no banco, só tem o Thales. Você fala, não, joga com 10, velho, foda-se. Bicho, melhora. Não para o time, a bola não para no pé dele. A bola cai no pé dele e para, não acontece nada. Né? E ele tirou o Guinegão, né? Ele não tirou ele, Alberto, ele tirou o Guinegão. Pois é. O Dorival, pra mim, foi o segundo pior. Na hora que ele, primeira substituição dele, ele coloca o Thales. Eu não sei se o Thales tá sendo leão de treino, não sei. Porque, tipo, o Kaique sumiu. Que jogo que o Kaique fez que foi pior do que qualquer um do Thales? Não dá pra entender pra mim. Essas substituições do Dorival, pra mim, são muito ruins. Demorou pra colocar o Vitinho. Eu acho que o que conta a favor do Dorival foram os minutos iniciais do jogo, quando ele jogou muito bem, né? Foi pra cima e empilhou chances, inclusive o penal, né, seu Yuri Alberto? Isso fala muito a favor do Dorival, né? Mas que o time tá perdendo pontos e jogando fora atuações boas, tá, né? Meio tempo de atuação boa ali, e o Corinthians não conseguiu definir a partida. Ele poderia ter definido o jogo ali, né? Mas é isso, né? A gente não tem jogadores tão decisivos, né? Os nossos jogadores decisivos, o Memphis tá fora, o Garro tá fora, né? O Yuri Alberto, que vinha sendo um pouco mais decisivo no Paulista, não é mais, né? Então a gente sofreu por isso, né? Bom, o Bruno Cassus fez um levantamento, né? Esse ano o Corinthians teve 6 pênaltis a favor no tempo normal, né? Nós fizemos apenas 2 penais. O Thales marcou contra a Portuguesa e o Yuri Alberto marcou contra o time do DVD. E perdemos 4 com esse agora, né? O Romero perdeu contra o Velo Clube, o Memphis contra o Mirassol, a outra cavadinha, né? E o Yuri Alberto perde agora o segundo penal em jogos importantes, hein? Perdeu contra o Sem Mundial e agora contra os Urubus, né? Quando estava jogando sem o Garro, sem o Memphis, sem o Carijo, sem o André Ramalho de titulares, né? O André Ramalho sentiu pouco antes ontem, né? Parece, no treino e nem estava lá, nem no banco, nem nada. E sem o Charles também, que era um dos reservas que o Dorival vinha utilizando bastante, né? O Corinthians está em 12º lugar na classificação, 29 pontos em 25 jogos, o aproveitamento de 38%, o que cai pelo aproveitamento, né? Ainda tem times com jogos diferentes. Pelo aproveitamento, o Corinthians cai para 14º colocado do campeonato. E só para confirmar isso que o Gibson também comentou, né? O Corinthians não vence como mandante no Brasileiro há 4 meses, né? 7 jogos, somente 4 pontos conquistados, Gibson. Pois é, a gente tá falando que jogar em casa deixou de ser fator a nosso favor faz tempo, né? E aqui na minha estatística, Ana, nos últimos 10 jogos na Neoquímica Arena, temos um aproveitamento de 43%, porque aí conta os jogos da Copa do Brasil, Copa do Brasil e tudo mais. São 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Fora de casa, nosso aproveitamento dos últimos 10 jogos fora de casa está bem alto, 56%. 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tá melhor jogar fora. Tá melhor jogar fora mesmo. Eu espero que pelo menos isso na quarta-feira aconteça. Vamos tentar buscar uma outra vitória fora de casa. De novo, né? Só pra não falar... Ele tomou um cartão amarelo que subiu por lambrado. Tipo, as pessoas que acham que ele aprendeu, não. Ele fez a cagada logo em seguida de novo. Concordo com o Pilon que escancarou a diferença do titulares para o reserva. Também acho que sim, tá?
Mas é que também os nossos reservas que estão na reserva já são os reservas do reserva, né? Porque os reservas estão em campo, né? Então... E tem uma questão também, é que, voltando um pouco só da história desse pênalti desperdiçado do Yuri, era comecinho do primeiro tempo, ou seja, e o Corinthians tá com um volume de jogo brutal em cima do Flamengo, você sabe aquele gol, era muito provável ter feito um segundo na sequência, enfim, o time ter crescido, a torcida tava apoiando, o time tava voando, mudava a história do jogo, né? Então não é nem só o gol perdido, né? Aí você quebra o momento do time, né? E assim, a gente, de novo, tá jogando contra o melhor time do campeonato. Você tá jogando contra alguém melhor que você, cara, você não pode dar vacilo. É a única chance que você tem de ganhar o jogo, é não dar brecha. E demos, enfim. Então, o time não tem esse jogador decisivo, né? Não tem esse jogador que, na hora que precisa, assume a responsabilidade e decide o jogo, né? E, aliás, antes da partida, o Corinthians fez a homenagem pro Renato Augusto, né? Esse era um cara que decidia jogos. E que falta que faz ter um cara desses em campo, né? Jogando do nosso lado. E a maldição da camisa, estreia da camisa contra os Urubus, Ana? Eu sei que você não é supersticiosa. Eu sei que você não é uma pessoa que acredita nessas coisas, né? Não, mas o eu Corinthians... até sou supersticiosa, tá? Eu até sou. Pra mim, a superstição foi pro ralo a hora do pênalti. Mas pode ser a maldição da camisa, enfim. Não. Já são 5 estreias contra os Urubus Cariocas e 5 derrotas. Aí não interessa se é camisa 1, se é camisa 3, se é camisa 2,5, qual que é. Não é derrota, é certeza de derrota. E mais uma dessa vez, né? Mais uma. Mas é que pra mim, não existe superstição. Se tivesse ganho 5 jogos, as outras 5... As 5 vitórias do Corinthians com estreia de camisa. Porra, se o cara faz isso, nós não íamos ganhar esse jogo. Eu já tinha certeza que nós não íamos ganhar esse jogo. Então, assim, tipo, não adianta superstição de camisa, não adianta. Você tem que ir lá e bater no gol. Eu gosto de superstição, eu gosto mesmo. Eu assisto sempre, eu gosto de assistir, por exemplo, na sala, eu não assisto jogo no quarto. Eu não gosto de assistir jogo em bar, porque toda vez que eu fui no bar, o Corinthians perdeu. Eu tenho superstição. Eu tenho, mas é que, tipo, depois que o cara fez isso, pra mim, acabou. Mas o que você achou da camisa, Gibson? Estreou a camisa 3, toda preta, detalhes em laranja, o estilo lá Nike Total 90, o número na frente, com circulado e tal. Sei lá, eu gostei, eu acho que essa aí tá boa, tá legal. Eu acho ela linda, maravilhosa? Não, mas... sei lá, não é uma camisa que me incomoda. Teve alguns que já me incomodaram, que sei lá, putz, o bagulho é fake, é o demônio. Enfim, essa daí não. Sei lá, parece uma camisa honesta. Se ela vai pegar, eu acho que não. Acho que uma daquelas camisas que pegam, sei lá, que você acaba vendo pra caramba no estádio depois. Mas nada contra, nada a favor. Nos últimos anos, Ana, o Corinthians usa uma vez a camisa 3, né? Não usa, usa uma vez e para. Perde e para. E para, é impressionante. Você acha que essa vai ser mais uma que o Corinthians não vai usar nunca mais, é isso? Nem as brabas vão usar? Acho que as brabas também devem usar uma vez, né? Sei lá. Deve usar uma vez, mas eu acho que não. Eu acho que não vai pegar muito nas brabas. Não é que nem a roxa, por exemplo, que o Corinthians masculino não usava, mas elas usavam muito. Verdade. Mas não acho que vai acontecer isso. Eu tenho a mesma opinião do Gibson. Assim, não é uma camisa, ai, que linda, quero muito comprar, vou atrás de comprar. E também não é uma camisa, ai, que horrorosa, tenho vergonha do Corinthians estar vestindo essa camisa. Tipo, é ok, mas não acho. Achei ela mais masculina do que feminina. Eu não acho que vai pegar nas bravas. Acho que vai ser uma camisa de uso único. Porque acho que também quando for, por exemplo, o outro adversário tá de branco e o Corinthians vai jogar de preto, vai jogar com a segundo uniforme, não vai jogar com esse. Se tivesse ganho do Flamengo de 4-3-0, acho que podia pegar. Mas agora, acho que vai ficar conhecida com a camiseta do pênalti do Yuri Alberto. É bem provável, né? É bem provável. Eu acho que a camisa 3 do Corinthians deveria ter uma função e não só ser uma peça de marketing. A histórica das camisas do Corinthians tem um problema no uniforme, que é o calção preto. Os dois uniformes do Corinthians, tanto um quanto dois, usam o calção preto. Então, às vezes aparece aquela aberração que é o Corinthians jogar todo de branco. O ano passado era pior ainda, porque a camisa tinha aquele degradê e não mornava de... Esse ano, até que fica mais aceitável, né? A camisa branca, o calção branco passa mais aceitável, assim, né? Mas eu acho que se os uniformes 3 do Corinthians tivessem cores claras,
O Corinthians, em todas as oportunidades que fosse por motivo qualquer, tivesse que jogar com o uniforme todo branco, jogaria com o uniforme 3. Teria uma função, né? Além de ser uma peça de marketing. Mas, enfim, estou falando sozinho, ninguém pensa nessas coisas. Enfim, essa semana finalmente saiu o final da história do caso Rojas, né? E o Corinthians vai ter que pagar o paraguaio, Gibson. 40 milhões para o paraguaio, que foi uma cagada ali, dupla, né? O Duílio, que comprou, não pagou nada o jogador, e o Augusto Melo, que assinou um negócio que, se ele não recebesse logo no primeiro mês, o Rojas podia pegar as coisas dele e cair fora. Foi exatamente o que aconteceu, né? Parece que estava prevendo a história. E aí o paraguaio, sem jogar nada, 40 milhões na conta. Mas a culpa não é do paraguaio. A culpa é da péssima administração do Corinthians, enfim. Exatamente. É o que menos culpado. Pois é, o cara tá fazendo a dele, meu. O cara é jogador, vai lá e foi contratado, quer jogar e quer receber. Acabou. Né? Agora... Ele não jogou, né? Hã? Mas também... Ele não jogou, né? Não. Tudo bem, mas... Enfim. Mas quem contratou o cara. A culpa não é e dele, fechou o salário, fechou as luzes, fechou, enfim. Né? Agora, é só mais um capítulo do desdobramento dessas péssimas administrações que tem sentido na sequência, né? Impressionante. É isso, né, Ana? Só cagadas administrativas. Enfim, parece que o Augusto Melo não pagou ninguém, né? Só pagou o intermediário que não existia, né? Não pagou tá devendo o time japonês pelo Kaká, tá devendo o Thales o time americano pelo Thales, tá devendo o time dinamarquês pro Charles. Não pagou o Martinez, também o time americano. O Maicon. Tá devendo do Maicon, tá devendo do Garro. Tá devendo o Transerban lá, como é que ele chama? O Félix Torres. O Félix Transerban Torres. O Pedro Raul Raul foi renegociado, era 5, agora tá em 8. A grana que a gente tem que pagar pelo Pedro Raul, porque também não estava pagando. Quer dizer, o Corinthians, aí a ironia, só acertou e pagou a contratação do Mateuzinho e do Neneca, justamente que são ex-urubus, né? Olha, esse é o problema do Corinthians, né? A gente estava numa situação ruim, fez-se qualquer coisa para tirar a renovação e transparência, e voltou-se não tão ruim quanto. Nós não tínhamos saída. Essa é a pior coisa do Corinthians. A pior coisa do Corinthians é não ter saída política. Porque são os mesmos sempre, Eles são amigos entre eles lá, eles rodam, cai num, cai no outro, cai num, cai no outro. E é sempre a mesma coisa. Eu não sei se vai chegar, se não chegar um dia que alguém lá de dentro, o que eu acho muito difícil, tenha vontade de mudar tudo isso, nós vamos ficar rodando sempre entre os mesmos. Porque o cara também de 1 bilhão lá sumiu, né? Mas esse também era mutreta, né? Então, mas era mais uma mutreta. Mais uma mutreta que era candidata do Corinthians que estava lá no meio, dentre os conselheiros. Quer dizer, tem saída? Não sei se tem saída. Porque eu não consigo ver nem... Né? Quem que vai investir no Corinthians? Qual vai ser? Ah, vai virar SAF, tá? Que SAF vai investir no Corinthians? Será que vai ser outra mutreta? Eu não vejo saída. Tem muita mutreta na SAF também, né? O pessoal fala que... teve o negócio do SAF, Vasco, né? Tem o Vasco, o Botafogo também tá cheio de mutreta, enfim. Mesmo a questão do City, enfim, o dinheiro que vem de lá vem de um país também, enfim, cheio das mutretagens, tá? Enfim. O SAF não é uma salvação de salvo-conduto de mutreta, não é de maneira nenhuma, né? Agora, a eleição do jeito que tá, não tem como, né? Porque para você ser presidente do Corinthians, se a gente quisesse colocar a Ana presidente do Corinthians, eu era a favor. Mas a gente tem que pagar a mensalidade de 5 anos para a Ana poder ser... E tem que passar, acho que mais um tempo no conselho, Exato. Né? Para você ser candidato a presidente, quer dizer, para poder ir atrás dos votos e sei lá o quê. Então, é um sistema muito fechado para qualquer um que queira ser candidato à presidência do Corinthians, né? Na época que foi criado isso, era até interessante, porque tinha participação mais do clube social, as pessoas se encontravam lá. Era uma maneira de blindar o clube de pessoas que só estão lá frequentando pela piscina, sei lá o que, quisessem ser candidatos. Hoje,
enfim, esse mundo globalizado e tudo mais que a gente vive, não faz mais sentido ter essa... Tinha que separar logo, né? O que a gente tem falando aqui tanto tempo, separar o social do clube de futebol e ter uma administração separada e uma possibilidade da torcida participar da eleição do presidente do Corinthians, né? E também eleição geral, assim, também não é certeza de que não vai dar ruim no final, né? Enfim, a Ana perguntou quem vai investir. O Corinthians, mesmo cheio dessas histórias, cheio dessas coisas, entra ano e sai ano, ele bate recorde de arrecadação. É um dos times que mais arrecada do futebol brasileiro. Então, assim, com um pouco de organização, dá para fazer o mínimo, né? Que é colocar essa dívida de maneira controlável, né? E o Corinthians era um dos primeiros clubes que vinha conseguindo fazer isso lá atrás, enfim, tinha uma dívida controlada. Mas aí veio o senhor André Santos, o segundo mandato dele, e explodiu todas as dívidas possíveis e imagináveis do Corinthians, e os que vieram logo depois também não fizeram nada para resolver, né? Enfim, Ana, vamos falar das brabas? Outra vez difícil, né? Essa semaninha tá difícil. Essa semana nós tivemos 2 jogos, então, né? Um valendo pela Copa do Brasil, que foi contra o time da Vila Sônia, né? Infelizmente a gente foi derrotado. O time de São Paulo fez 1-0 com um gol de falta. Depois a gente conseguiu empatar numa jogadaça da Johnson e no final a gente tomou um gol de escanteio. Eu acho que teve um pênalti em cima da Johnson logo no começo do primeiro tempo. O Piscinato até usou o cartão, né? Porque agora lá na Copa do Brasil Feminina não é VAR que nem a gente está acostumado, é desafio. Então ele até pediu o cartão. Para mim foi um pênalti claro, que não foi dado pro Corinthians, né? Isso poderia ter mudado o jogo, enfim, mas a gente acabou sofrendo mais pela parte física, né? A gente estava vindo de uma sequência de jogos e nós somos eliminados da Copa do Brasil, que é jogo único. E ontem teve um jogo do Corinthians pelo Paulista, né? O Corinthians jogou contra o Taubaté, jogou com um time mais mexido, né? Com um time mais reserva, mas acabou dominando o jogo, fez 3-0, foi bem tranquilo. E agora a gente vai para a Libertadores, já dia 2 de outubro já é o primeiro jogo do Corinthians na Libertadores contra o Independiente del Valle. Vai ser na Argentina. A gente tem direito a 23 jogadoras, já foram eleitas as 23, mas na verdade a gente acabou perdendo uma vaga porque a Yaya estava inscrita, mas ela foi vendida. Então nós vamos com 22 jogadoras, não teve direito à troca. E vamos tentar aí ser bicampeão da Libertadores, né? A gente foi campeão ano passado, vamos ver se dá certo. E depois disso volta para o Campeonato Paulista e aí termina o ano das brabas. Então temos ainda 2 campeonatos em disputa, Libertadores e o Paulistão. Eu achei interessante que nesse jogo contra o Taubaté no Paulista estreou uma lateral direita de 17 anos, Rafa Rocha. Jogou bem ela, Ana? Jogou, é que o Taubaté é um time... Como é que eu vou falar para não ofender ninguém? É um time inferior ao Corinthians, né? É um time que não tem a mesma infraestrutura do Corinthians. Então, no Corinthians não foi muito exigido ali na lateral direita, né? O Corinthians não tem muita tradição de subir jogadores, agora tá subindo aos poucos. Acho que ela foi bem, mas não foi exigida ainda. Talvez ela não esteja pronta ainda para um grande jogo, mas tem que começar assim. Tem que começar no Paulista mesmo. Nós estamos com grande vantagem. São jogos que dá pra estrear ela, a Duda Mineira, a Ellen. Tem que jogar mais nesses jogos mesmo. Uma garota de 17 anos de Ibição. Eu acho legal. A Johnson tem 19, né? Tem 18. É que a Johnson parece mais velha. É bacana você integrando as categorias, né? A base junto, né? Assim, e não assim, a coisa que o Corinthians geralmente faz só contar no desespero, porque não tem ninguém pra botar no lugar, né? Pô, já vai dando rodagem. Põe umas jogadoras mais novas pra treinar com as mais velhas, vão ganhando experiência. Mesmo que você não vai só treinar, enfim, não interessa. Vai completar time no rachão, não interessa. Vai lá, vai jogar com elas. É legal isso, né? O time devia fazer isso de uma maneira mais consistente. Enfim, tá aí as bravas, então, eliminadas da Copa do Brasil, mas elas estão com crédito, né? Estão jogando bem o Paulista, vão disputar a Libertadores, num ano complicado para as bravas também, então... E tem muito crédito aí. Já foram campeãs brasileiras, né? Então... Exato, a gente tem que valorizar, né? É um ano complicado, um ano que teve muita troca, né? Troca de quase tudo. E mesmo assim foram campeãs brasileiras. E vamos falar a verdade que não é interessante para
para quem organiza os campeonatos, que o Corinthians ganhe todos os campeonatos todos os anos, né? Enfim, tá aí as bravas. Egipção, desconvocado. O Felipe Longo estava convocado, nosso goleiro reserva, né? Ainda sem minutos com o time titular, time principal do Corinthians, estava convocado para a seleção sub-20, para o Mundial sub-20, que aliás o Brasil empatou hoje, né? 2-2 com o México, mas o Corinthians não liberou, falou não vai ficar aqui, até porque o Neneca tá pendurado, parece, né? Com 2 amarelos. E pode ser que ele faça a sua estreia. Eu até achei que tem um momento do jogo de hoje que o Neneca saiu mancando. Ele falei, de repente vai estrear o garoto. Não foi. Mas tá o Felipe Longo desconvocado, Gibson. Eu entendo o clube não liberar, porque assim, enfim, a gente não tá com o elenco sobrando. O Neneca, como você falou, tá pendurado. Então assim, sinto muito pela oportunidade, porque o garoto provavelmente ia gostar muito de jogar competição lá, perder ser importante. Mas ele é funcionário do clube, né? Tem que estar disponível quando precisa. E o Bidon, Ana, o Bidon também, a CBF consultou, né? Antes de convocar, não estava convocado, mas consultou. Será que esse garotinho aí não pode estar no Mundial com a gente? O Corinthians já vetou logo de cara. E coisa que eu acho que já devia ter feito o Paulista, né? O Paulista também ele foi disputar um Sul-Americano, sei lá o que, já não devia ter ido, né? Mas o Bidon também também não está nesse Mundial, ainda bem, né? Porque o garoto tá surgindo aí, jogando um bolão. Nós tínhamos comentado isso. Será que quem pode substituir o Garra é o Breno Bidon? Eu acho que hoje ele foi muito bem com 3 volantes atrás dele, né? Preenchendo o meio de campo, né? Ele fez boas jogadas, deu bons passes pro Yuri Alberto. Eu não vejo no time hoje quem possa fazer isso, ainda mais que o Carrillo machucado. Porque se tivesse o Carrillo ainda jogando, talvez a gente pudesse discutir ali se podia ser o Breno Bidon ou ele. Mas com o Carrillo fora de combate, eu não vejo outra opção sem ser o Breno Bidon. E se a gente perder o Breno Bidon agora, sem o Garro ainda ter voltado, nós não temos quem faça isso. Então não dá para levar mesmo para a seleção. Não faz o menor sentido. Já não fazia no Paulista, disputar lá o Sul-Americano. O Bidon tá crescendo demais, o garoto. Tá jogando muita bola, o moleque, assim. Enfim, acho que no segundo tempo ele cansou um pouco da partida de hoje, né? E acertaram a marcação em cima dele, porque ele tava maestrando, assim. Ele tirava todos os defensores para dançar e lançava os atacantes, assim. Ele deixou várias vezes o Yuri Alberto com chance de marcar, desgraçado Yuri Alberto. E tava chegando na área, né? Porque ele foi... Tava chegando na área, exatamente. Ele que sofre o pênalti, enfim. Foi eleito o craque do jogo, né, Gibson, hoje da partida. Enfim, o garoto tá crescendo demais, tá jogando muita bola, o Corinthians precisa ficar esperto. Se for vender, que não venda barato, que seja pra pagar o estádio, pra vender o cara, sei lá. Enfim, tô aqui exagerando, né? Mas que seja um negócio pra estourar mesmo. Ele tem muito futuro, o garoto. A gente já via isso na Copa São Paulo anterior. Enfim, é o segundo ano dele de profissional, assumindo uma posição de criação do Corinthians em jogos importantes. Tá subindo demais de produção, o garoto. Tá subindo demais de produção, o moleque. Que o Corinthians saiba aproveitar o garoto da melhor forma possível. Se for para vender, que venda muito bem. Que se for para botar para jogar, que faça o garoto crescer ainda mais, né? E a gente ganhe jogos e campeonatos aí com ele em campo. Bom, meus amigos, próximo jogo do Corinthians, quarta-feira, contra o DVD, fora de casa, 7h30, quarta-feira, 7h30 da noite. Jogo exclusivo do Amazon Prime. E Ana, tá com saudade dos Ramons? Vai matar a saudade. É verdade. Agora, quarta-feira. Vai ser... Eles assumiram lá o time do DVD e aí vão jogar contra a gente. Vai ser a estreia deles no Beira-Rio contra nós. Espero que não tenham sorte, espero que a gente ganhe o jogo com o gol do Guinegão. Gosto muito deles, acho que principalmente o Emiliano gosta do Corinthians, né? Que ele até errou na entrevista de apresentação dele lá no Internacional. Mas eu espero que o Corinthians ganhe, porque não dá pra gente fazer 0 pontos em 3 partidas. Pelo amor de Deus, né? Tem que fazer um grande jogo fora de casa que o Corinthians tá jogando melhor, né, Gibson? E segundo o meu timão, pelo que eu entendi, esse é o 100º jogo entre as duas equipes, olha só. Que legal. E o primeiro confronto foi 80 anos, então é um confronto que está fazendo 80 anos e é o 100º jogo entre as duas equipes. O primeiro jogo, Gibson, foi no dia 4 de novembro de 1945, amistoso no Pacaembu, 4-1 pra gente. Mas esse jogo, cara, é um jogo que eu acho que dá pra arrancar uma vitória assim, porque assim, o Inter não vem num bom momento.
né? Tudo bem, troca de técnico, às vezes o time dá aquele efeito placebo e o time joga um pouco melhor, mas nas últimas 5 partidas do Inter no Brasileiro, eles tiveram uma vitória só, né? 3 derrotas e um empate. Até a gente que tá mal, tá melhor que isso, porque nas últimas 5 partidas a gente tem 2 vitórias, um empate e as 2 últimas a gente perdeu, né? Tô colado na gente da tabela, 1 ponto de diferença, né? Jogo de 6 pontos, né? Mas não é um adversário que, assim, honestamente, é um adversário que assusta. Se fizer o primeiro tempo que fez hoje contra eles, dá pra ganhar, uma boa, né? Quero ver fazer de novo esse primeiro tempo, enfim. Enfim, Iana, o maior artilheiro do confronto é o senhor desgraçado, filho de uma bela mãe, Yuri Alberto, com 6 gols em 5 jogos. Não estará lá porque levou o terceiro amarelo, como você... Porque subiu, né? Porque não é que ele fez uma falta que impediu um contra-ataque, né? Ele subiu no alambrado sabendo que não pode subir. Evolução do jogo, não sei o que. Cara, o cara já tinha feito cagada, fica na sua. Vai se redimir fazendo gol em todo jogo. Nesse ele não vai conseguir. Vai estar fora. Em 2024 perdemos, né? No ano passado o jogo de 1-0 pelo Brasileiro fora de casa. Mas o jogo foi no Orlando Scapelli, por causa das chuvas lá do Rio Grande do Sul, né? Não sei se vocês lembram, né? Sim. Esse ano volta a ser no Beira-Rio. E no Beira-Rio, os últimos 5 jogos foram empates. Em 2023, 2022 e 2021 foram empates em 2-2. 2019 e 2020, empate em 0-0. Então, para fazer a sua fezinha lá, eu iria no empate. A nossa última vitória jogando no Beira-Rio foi em 2016, Gibson. E você vai lembrar. Foi um gol do Elias. Passe de quem? O meu Alzheimer. Paraguaio Romero, passando para o Elias fazer um gol de sinuca no cantinho a bola. 1-0 em 2016, nossa última vitória contra o DVD no Beira-Rio. Enfim, e no sábado a gente vai enfrentar o Mirassol, Gibson. Sábado, embalos de sábado à noite, olha só. Putz, em sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena, transmissão do Sport TV e Premiere. O Corinthians... Jogo difícil. O Corinthians nunca tinha perdido pro Mirassol, até o primeiro turno desse ano. Foi 2-1 fora de casa, né? O Kaká marcou e o Memphis perdeu o penal de cavadinha, olha só, Yuri Alberto, filho da puta. E já era o Dorival. Perdemos fora de casa, 2-1 no primeiro turno, e o Corinthians nunca tinha perdido pro Mirassol. O Mirassol também nunca tinha feito o brasileiro que tá fazendo esse ano, né? Então, verdade seja dita, né? Tem que tomar muito cuidado porque o time deles é bom. Mas, bicho, é um time que joga muito sério, joga direito, um corre pelo outro, é um time organizado. Vai ser pegado esse jogo aí. Tudo bem que a gente vai jogar em casa, mas, de novo, em casa faz tempo que não é fator de grande Mostramos vantagem. Os números aí, né? Pois é. Mostramos os números aí. Então, assim, jogo pesado, viu? Jogo pesadinho. E você aqui, como é que você tá vendo esse jogo, Ana? Em casa são 8 jogos até agora contra o Mirassol, né? 6 vitórias e 2 empates. Eu acho um jogo complicado. O Mirassol vem muito melhor do que a gente no campeonato. Né? Aí a gente pode falar, mas eles estão jogando um campeonato só. Mas desde que a gente está jogando um campeonato só, a gente não ganhou nenhuma. Né? Então, desculpa, não dá pra gente achar que vai ser um jogo tranquilo, um jogo fácil. É um jogo que o Corinthians vai ter que correr muito se quiser ganhar. Mas correr mesmo. E não pode perder a oportunidade, né? Eu espero que já tenha a volta do Memphis, né? Que já faz tempo que não falam que vai voltar, que não vai voltar. Acho que contra o Mirassol, pelo menos, acho que já dá pra voltar. Quem sabe a gente vê a dupla, né? Memphis e Guinegão, e vamos torcer pra dar certo. Esse ano, pelo Paulistão, né? Jogamos contra o Mirassol na nossa casa. E foi 2-0. Pelas quartas do Paulista, né? Ganhamos de 2-0, gol do Romero, paraguaio Romero, e do Memphis, uma grande partida do Memphis, aliás, ele fez assistência pro gol do Romero. O Memphis marcou com uma assistência do Angileri, de cabeça, e o Romero marcou com a assistência do Memphis, tá aí. Nosso adversário vai ser um jogo bem complicado, mas eu espero que o Corinthians se encontre aí, enfim. Eu espero, sinceramente, que o Yuri Alberto esteja no banco. Se ele não estiver na casa dele, na puta que pariu. Mas eu não quero ver ele no titular do Corinthians tão cedo de novo, não. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Eu falei, ele colocou o
nesse jogo, né, contra os Urubus, o Guinegão e o Yuri Alberto, que você vinha falando que dava pros dois jogarem juntos e tal. Eu ia fazer essa pergunta pra você no começo, mas não consegui fazer por valor. Mas você acha que não dá? Depois do que você viu o primeiro tempo hoje, você acha que não dá? Não, claro que dá, claro que dá. Eu ia exatamente para você poder desfilar a sua sabedoria toda que você desfila aqui, com base concreta ali no jogo. Mas o Yuri Alberto não perdoa, né? Não dá. A gente tem que deixar baixar a bola. Mas assim, eu acho que o Guinegão foi uma das pessoas que eu mais vi pegar uma oportunidade, enfiar dentro do bolso e falar, essa é minha. A gente vinha tendo outros centroavantes lá, o Arthur Souza, o próprio Carlinhos, né? O Gabriel Vasconcelos, todos esses foram artilheiros na base e ninguém fez o que ele fez. Ninguém pegou e falou, essa aqui é minha, eu vou enfiar no bolso. Eles jogaram muito pouco, né? Mas tá certo, o Guinegão conseguiu fazer em pouco tempo também, é verdade isso. Né? Ele tem grandes méritos, o Guinegão. Não quero tirar o mérito dele, mas eu acho que muitos caras da base não tiveram oportunidades. Eu também acho, mas... E também não é desculpa, assim, também não, a carreira desses que não tiveram oportunidade aqui também não é que deslanchou, foram pra não sei aonde. Sei lá, o Claudinho, por exemplo, não deu oportunidade dele na base, jogou, fez sucesso depois por onde passou, né? O meia. Esses atacantes saíram do Corinthians e também desapareceram, né? Sim, mas eu acho que, tipo, o cara... É porque eu acho que, assim, não é só uma questão... Ele fez gol, tá? Ele fez bastante gol em pouco tempo. Mas hoje, por exemplo, ele não fez gol. Mas a gente não pode falar que ele não participa do jogo. Ele tenta, ele fez passes, ele enfiou pro Bidu, ele enfiou pro próprio Yuri Alberto. Então ele é mais do que um centroavante que simplesmente encosta na bola ali pra fazer o gol. Ele faz pro time, né? Se tiver que marcar, ele vai marcar. Mas se tiver que só correr, ele vai só correr. Não, ele ajuda muito o time. O Guinegão é uma surpresa agradável. E o Tchoca, enfim, também tem sido, depois do começo, mais ou menos, também tem jogado bem. A gente falou do Bidon aqui, enfim, a base tem salvado o Corinthians em várias oportunidades, né? É isso então, meus amigos. Vamos encerrando essa live, encerrando este podcast 457. Lembra nossas redes aí, meu camarada? Bora, estamos aqui no YouTube, mas temos também o Facebook, Instagram, Twitter, o XOX, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles irem mandarem continuar com TH, só Blue Sky. E o Twitter, o XOX, querem mandar timão. E Ana, nas 2 partidas dessa semana, quantos gols o Guinegão vai marcar? 2. 1 em cada. É isso então, meus amigos. Semana que vem estaremos de volta às 7 da noite, já que o Dudu não tá aqui, né? Precisa lembrar. Domingão, 7 da noite, estaremos de volta. Muito obrigado e... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Sabe o que é isso aí? É falta de responsabilidade, é achar que é mais que os outros. Eu joguei bola há 17 anos. Eu nunca fiz essa merda do caralho. Eu errei pênalti pra cacete. Sabe como eu errei pênalti? Metendo a bola no canto, metendo a bola no chão, chutando a bola pra fora. Vai tomar no olho do cu. Foda-se que é o Yuri Alberto. Foda-se quem é que seja. O Corinthians é muito maior que todo mundo. Vá pra puta que pariu. Vai tomar no olho do cu.